Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre carteira aberta de investimentos, onde nós vamos demonstrar um novo aporte para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. Será que a ação está barata? Será que ela se oferece para uma nova compra? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal ou que já circulou pelo canal que considere a sua inscrição. No final do vídeo, deixe seu like, do contrário também é importante para a gente conduzir o conteúdo do canal. Faça a sua pergunta, faça o seu comentário, que isso faz com que gere engajamento nos nossos vídeos e também direcione o conteúdo. E aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Indo diretamente aqui ao aporte que nós nos referimos, observe a ordem de compra já executada. Ela foi no dia 2 de 2022, quando se percebeu ali uma oscilação no mercado. Então, logo no início do dia, ela foi postada essa ordem, vindo a ser realizada às 16 horas e 6 minutos. Observe que aqui nós fizemos esse lançamento da ordem a R$ 9,90 para a compra de 500 ações. Então, a primeira coisa que nós vamos mostrar, para você que já está acostumado com o canal, é o registro desta compra na nossa planilha de compras específicas, exclusiva para Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E o que nós mostramos na sequência, você que já está acostumado com o canal, é justamente o registro da compra. Observe aqui, dia 2 de 3 de 2022, compramos então Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ação preferencial, classe B, BR, SR6, a R$ 9,90. Então passamos de 4.560 ações para 5.060 ações, o que indica a compra de 500 ações. Bom, mas essa ação, a esse preço, R$ 9,90, está barato ou será que pode estar fora do preço? Para a questão do preço, nós fizemos duas abordagens. Uma quando nós olhamos para o passado. Se você observar, mais aqui neste canto onde eu vou marcar para vocês, nós pegamos proventos que foram pagos pelo banco durante os últimos 6 anos. Deixa eu marcar melhor aqui para ficar mais claro. Então, durante os últimos 6 anos, o que foi pago de proventos. E calculamos uma média desses proventos. Essa média é colocada aqui nesta célula em azul claro. Então, o banco veio pagando nos últimos 5 anos em torno de 89 centavos aproximadamente. Com essa média dos últimos 5 anos, se nós dividirmos esse valor por 6%, ou seja, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação, então com essa média nós temos um preço teto aqui, que é o máximo que nós vamos pagar pela ação do Banrisul, de R$ 14,91. Se nós considerarmos apenas o último ano, onde se pagou 95 centavos, o preço teto do banco ele já passaria para R$ 15,90. E se nós fizermos o crescimento médio composto, como ele veio se comportando desde o ano de 2016, e por que 2016? Porque em 2016 foram pagos 58 centavos, em 2017 só 27 centavos. Então se eu for de 27 centavos a 95 centavos, vai dar um crescimento médio composto muito desviante. E a gente quer um crescimento médio composto mais ajustado. Então a gente desceu um ano, pegamos um valor maior e descobrimos que o banco cresceu aí em média 10% nos seus proventos ao longo dos anos. Com isso a gente pôde estimar para 2022 em torno de R$ 17,57 como preço teto. Basta dividir o resultado desse crescimento médio composto, R$ 1,05. Não acredito que o banco pague R$ 1,05 nesse ano, mas é apenas para a gente olhar para o passado. Então, fazendo a média do último preço teto, da média dos últimos 5 anos e do crescimento médio composto, nós temos então R$ 16,12, olhando para o preço do passado. Mas nós também fazemos uma estimativa futura para ter um segundo preço teto e ver como é que eles vão se adequando e se ajustando. Observe que, conforme o vídeo anterior, onde nós analisamos os resultados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, então nós temos um lucro líquido estimado, porque na verdade o banco ele vem decaindo, assim, ele tem um decrescimento médio composto ali em torno de 1% a 2%, então a gente estimou aqui um lucro líquido de 965 milhões, que nós vamos ajustando trimestre a trimestre, conforme você vai acompanhando aqui no canal, nós vamos tendo novos valores, porque caso você seja um investidor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, você também possa fazer o seu ajuste aí nos seus controles. Então, para esse valor, sabendo que o banco paga, em média, 40% de payout, é o que ele tem acertado nas suas Assembleias Gerais Ordinárias, e depois que eu participar da Assembleia Geral Ordinária deste ano, eu vou trazer aqui
o que foi decidido pelo banco, para você saber em primeira linha e até saber qual é o planejamento do banco. Mas, como ele tem 40%, então 40% do lucro líquido é 386 milhões, o que possivelmente o banco tem condições de distribuir ao longo do ano de 2022. Dividindo esses 386 milhões pelo número de ações, 408 milhões e 970 mil ações, então o banco tem condições de pagar no ano de 2022 94 centavos, que é um valor bem mais realista frente a R$ 1,05 que nós calculamos com o crescimento médio composto. Se nós dividirmos esses 94 centavos por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação, então nós teríamos um preço teto de R$ 15,74. Observe o seguinte, olhando para os dois preços tetos, nós temos 16,12 olhando para o passado e 15,74 na nossa estimativa. Então, a gente pega o menor deles. E o preço que nós pagamos, R$ 9,90, portanto, como o preço importa, pagamos um preço que nos orientou pelos nossos cálculos, bem ajustado. Uma ação que a gente considera, então, olhando para esse aspecto, uma ação barata. E depois de olharmos para o preço, vamos dar uma olhada agora no racional dessa compra. O que nós pensamos na hora que antes de nós realizarmos a compra. Nessa linha que eu marquei em vermelho para você, aqui vem todo o racional que nós vamos fazendo desde a primeira compra do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então aqui está tudo registrado em termos de compra. Então nós temos aqui esta última do dia 2 de março de 2022, sendo que a última tinha sido no dia 25 de fevereiro, essa de cima, onde nós compramos a R$ 9,95, então não tem nenhuma razão para nós não comprarmos a R$ 9,90, que é mais barato inclusive. E aí nós vamos agora para a linha do racional. Aqui, porém, você pode estar se perguntando, eu olho o preço primeiro e o racional depois, como é que eu faço isso na hora de realizar a minha compra? Não, primeiro você tem que ter o racional. Você precisa conhecer todos esses dados que eu vou mostrar aqui para você. Então agora, quando você tem o racional, bom, então eu sei que ele tem um dividend yield razoável, ou tem um crescimento médio composto ali que está mais ou menos dentro do que eu imagino, um preço sobre o lucro por ação ajustado, um preço sobre o valor patrimonial por ação também que está adequado. Aqui no caso tem um retorno sobre o patrimônio líquido do banco e o preço teto. Bom, a última coisa, veja que está aqui no final, é o preço. Então, depois que eu olhei todo esse racional, o racional tendo concordado com o preço, bom, então é o seguinte, é um indicativo de que eu posso fazer a compra. Então, primeiro é o racional, depois é o preço. Lembrando que o preço importa. Se houver discordância com o preço, não importa o racional, você não compra. Então, olhando para o racional, veja que tem um dividend yield de 9,49 na nossa estimativa para o exercício. Ele já teve a 7, a 6,23, nós já compramos quando era a 4,79, porque a gente fez uma demonstração por que nós fizemos essa compra, apesar de ter abaixo dos 6%, como é que nós avaliávamos a ação naquele momento. E observe aqui que depois foi subindo, foi para 7, 8, 9, chegou a 10 e agora está a 9,5 aproximadamente de dividend yield. Então existe a estimativa de que nós comprando esse preço receberíamos aí em torno de 9% do valor que nós investimos. O crescimento médio do composto do banco, pelas razões que nós já explicamos aqui, quando analisamos o quarto trimestre do banco, quarto trimestre de 2021, então o crescimento médio composto aí do seu lucro líquido aí de negativo, né? O lucro líquido vem dando uma encolhida. Na verdade, não é que ele venha dando uma encolhida, o banco não cresce, ele não anda para lugar nenhum, pelas razões que está lá, volte lá, eu vou deixar no final do vídeo o link para esse vídeo onde nós falamos sobre o quarto trimestre de 2021 do Banrisul. Mas ele tem um PL aqui de 4,11, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, que nos dá um indicativo de em quanto tempo nós vamos receber pelo valor que nós investimos no banco. Então, em torno aí de 4 anos e 3 meses aproximadamente, e um preço sobre o valor patrimonial por ação, que diz que, se nós pegarmos o preço da ação e dividirmos pelo preço de todo o patrimônio do banco, dividido pelo número de ações que ele tem, em 0,45, o que nos diz o seguinte: essa ação pode estar barata, porque quando está abaixo de 1 é um indicativo de que a ação possa estar barata. De 1 e 2, mais ou menos a gente considera, ou menos do que 2, né, considera que esteja dentro do preço, e acima disso a gente entende que a ação está cara. Claro que a gente avalia conforme cada caso. E, além disso, isso aqui dá uma dimensão do risco.
Se o que eu estou comprando pela ação é abaixo do valor patrimonial, qual é o risco que eu tenho? Porque o banco pode pegar tudo que ele tem, vender e simplesmente ressarcir os seus acionistas, no caso de ter um perrengue muito grande com o banco. Por isso que a gente diz que, nesse caso, o banco tem um lucro, tem um risco zero no seu investimento. Um retorno sobre o patrimônio líquido do banco de 11,4% é um retorno abaixo da média dos demais bancos. Então aqui é algo para ficar de olho, mas também concorda com o fato de que o banco não cresce. E por último está aqui o preço, 15,74, que é o menor dos preços. Esse aqui é o preço quando a gente projeta o a ser recebido pelo banco. Então pagando aqui R$ 9,90, pagamos um preço bem em conta. E para finalizar, algo que eu já não fazia há um bom tempo, que é revisar aqui junto com vocês. Eu reviso toda vez que eu faço uma compra, mas não tinha revisado aqui com você que acompanha o nosso canal, que é a nossa planilha de metas de 22 e 23. Observe aqui que Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a gente tinha meta aqui de 4.979 ações, estamos hoje com 5.060 ações. Portanto, superamos a meta, passando aqui a 1,6% acima da meta. Mas, além disso, na compra que nós fizemos de Banco do Brasil Seguridade, veja que também nós passamos da meta aqui de 4.099 ações para 4.160 ações, portanto passamos 1,49% da meta. E o que acontece quando nós ultrapassamos a meta? Porque isso aqui pode acontecer com frequência. Significa que nós vamos reduzir o número de ações que nós vamos comprar de outras companhias cujos preços não estão numa oferta tão vantajosa quanto, por exemplo, neste caso aqui, Banrisul e Banco do Brasil Seguridade. Então, aquelas que não estão se oferecendo, e algumas que não estão se oferecendo a gente pode botar na lista, como é o caso da Taesa e da Copel. Então, de lá nós vamos tirar ações e vamos realinhar todo a nossa planilha de metas para que a gente possa, então, ajustar e também facilitar o nosso caminhar aqui na direção dos 100% da meta atingida. Hoje nós estamos a 84,30% da meta, faltando aqui 15,70% para nós atingirmos até o final do ano. Eu não tinha colocado aqui, mas a gente já recebeu proventos de outras empresas, como a Companhia de Transmissão Paulista e também de BB Seguridade, e agora estamos para receber do Banco do Brasil. Portanto, nós já recebemos aqui o valor de 3.715 e atingimos 20,37% da meta de todo o ano. Então, nos primeiros 2 meses, nós já temos com 20,37% de toda a meta, que está aqui em relação a menor. A gente acredita que vai superar isso aí e ir tranquilamente aqui na direção desta receita projetada de 2.270, que é a média que nós vamos receber ao longo do ano de 2022 por mês. Então, 2.270 por mês, o que significa que nós vamos poder reinvestir esses valores sem tirar dos nossos ganhos principais, como, por exemplo, o nosso salário. E na próxima vez que nós já tivermos revisitado a nossa planilha de metas, já vão estar realinhadas as metas para Banrisul e Banco do Brasil Seguridade, e também reduzindo aí o número de ações que nós temos para comprar em termos de metas de outras companhias. E para finalizar, a nossa planilha comparativa do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, já agora atualizado, com outros bancos. Aqui nós vamos comparar com a Santander e o Bradesco. Podemos depois botar aí o Banco do Brasil também, só para termos referências, lembrando que é um banco e com deficiência na sua eficiência, ele é de 58% da sua eficiência, enquanto nós temos aqui Santander com 35%, Banco do Brasil 37% e aqui no caso Bradesco 46,9%. Essa planilha vai estar à sua disposição no meu Instagram, mh.investir. E aí você vai poder olhar isso aqui com mais calma e mais tranquilidade. Assim, portanto, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero sinceramente que você tenha gostado. Está aí um novo aporte demonstrando toda a aplicação do método que nós viemos fazendo ao longo de todo esse tempo aqui que existe o nosso canal. Se você gostou, dê seu like, do contrário, é importante para nós avaliarmos o conteúdo. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. Ao final deste vídeo, ao final do término dessa exposição, faça o seu comentário, faça a sua pergunta para que eu possa direcionar o conteúdo ajustadamente aqui do canal e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!